Oi, povo, bom dia. Hoje é terça-feira, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Esse vídeo vai ser sobre o meu relato de parto. Eu espero ajudar vocês contando a minha experiência, como tudo aconteceu. E bora lá começar. Meu bebezinho, o nome dele é Anthony. Ele nasceu dia 27 de janeiro deste ano, 2018. Ele hoje se encontra com 7 meses. Ele nasceu de um parto cesárea, que foi acordado entre eu e a minha doutora na época. De início, a minha intenção não era fazer o parto cesárea, seria o parto normal com analgesia, porém, devido à antecipação do meu parto, né, meu neném nasceu de 38 semanas, então foi necessário fazer a cesárea. O parto em si foi tranquilo, apesar de eu estar nervosa. Inclusive, uma noite antes da cirurgia, eu tava muito nervosa, só chorava com medo do que poderia acontecer, enfim. Ao mesmo tempo que eu tava ansiosa querendo ver meu bebê, eu tinha medo do que poderia acontecer, porque eu nunca fiz uma cirurgia, foi minha primeira cirurgia. E aí eu e meu esposo oramos juntos, aí me acalmou e tal, aí nós acordamos por volta das 5 da manhã, o parto estava marcado para as 8, mas tem que chegar com antecedência, porque é muita burocracia, muita papelada para assinar, até de fato aconteceu a cirurgia. E aí chegando lá, estávamos inicialmente só eu e meu esposo, assinamos tudo que foi pedido, subimos para o quarto, já coloquei a roupa de cirurgia, tava maquiada porque eu tinha contratado um fotógrafo para fazer a foto do parto. Inclusive, eu vou deixar no final do vídeo algumas fotos, tá? Do dia, que foi lindo. E depois, quando eu já estava a caminho da sala de cirurgia, os familiares foram chegando, né? Meus pais, a bisavó, as tias, as minhas primas, enfim. E aí, quando chegou o momento de tomar anestesia, gente, eu tremia muito, eu tremia demais mesmo. Eu tava muito nervosa, com medo da anestesia. Eu já tinha até visto alguns vídeos sobre parto cesárea, falando sobre a questão da anestesia, porque era meu maior medo. E durante a gravidez eu fiquei assim mais tranquila. Eu falei, poxa, tá todo mundo falando que não dói e tal, mas chega na hora não tem jeito, a gente fica nervosa, a gente fica com medo. E aí eu me tremia muito, eu tinha que ficar totalmente paradinha, tranquila, porque é aplicada na nossa coluna, então assim, é bem perigoso. É necessário que você esteja bem tranquila, relax, e eu não estava. E a anestesista tentando me acalmar junto com a enfermeira, meu esposo não estava nesse momento, estava se trocando. E aí, eu me tremendo, ele pum, me aplicou anestesia e falou assim, pronto, já foi. Aí eu, ué, mas já? E eu não senti nada, e eu tava lá me desesperando, descabelando toda, pra nada, porque eu não senti nada. E ele me deitou na maca, e aí é muito rápido o efeito. Eu comecei a sentir as minhas pernas formigarem muito. Sabe quando um membro seu começa a ficar dormente daquela formigação? É exatamente isso que você sente, essa formigação. E aí, nisso, minha doutora entrou dentro da sala com a pediatra, né? E aí conversou comigo e tal, como é que eu tava. Você tava sentindo as pernas e eu não estava sentindo as pernas. E, gente, a sensação de não sentir a perna é muito ruim, é muito estranho, muito estranho. E aí, me arrumaram, né, todinha lá pra ajeitar pra iniciar a cirurgia. E aí, na hora, meu esposo entrou e aí começou a cirurgia. E, gente, na hora que eu senti, porque dá um cheirinho de carne queimada, sabe? Cheiro, não sei, é um cheiro que você sabe que a cirurgia começou, não tem como você não sentir, você tá ali dentro. E aí eu falei, nossa, começaram a me cortar. E aí eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tô me cortando, não tenho mais o que fazer, tenho que ficar ali paradinha, né?
E aí eu comecei a mentalizar no meu filho. Ah, vou ver meu filho, vou conhecer ele, vou ver o rostinho dele e tal. E aí na hora me bateu uma emoção muito forte. Que eu acho que naquele dia, naquele hospital, só se ouvia a minha voz. Eu comecei a chamar pelo meu filho. E eu gritava, chamando ele. Eu falava, vem filho, vem pra mamãe, vem filho. Aí eu ficava, meu Deus, eu não tô acreditando, porque é um momento surreal mesmo, gente. É uma coisa mágica, é divino. É uma coisa que não tem explicação. Não tem como explicar. É um momento assim. A gravidez é linda, a gestação, a expectativa, mas o momento do nascimento é um divisor assim de águas mesmo. E acho que ali a minha ficha caiu de que eu realmente era uma mãe, né? Eu estava me tornando mãe. E aí eu fechei os olhos e comecei a agradecer a Deus. E aí nisso eu senti aquilo bem quentinho aqui em cima de mim. Aí nessa hora eu abri os meus olhos. E gente, não tem explicação pro que a gente sente na hora. Porque na hora que eu abri os meus olhos, tava o meu pequenininho ali, já com os olhinhos abertos, olhando pra mim. E assim, desculpa, gente, é porque tô fazendo de tudo pra me segurar pra não chorar, mas é difícil. E é um momento assim, um momento muito lindo, envolve muita coisa, é um marco, né? Eu acho que é o momento mais perfeito na vida de uma mulher. E aí na hora eu só sabia agradecer, eu agradecia muito a Deus por esse momento. E eu ficava o tempo todo falando, não acredito, porque a minha ficha só tava caindo ali mesmo. Só caiu ali, porque enquanto a gente tá grávida, aquela coisa, né? Ah, enxoval, ver quartinho e tal. Você não para pensar na responsabilidade que é ser uma mãe. E aí naquela hora, olhando aquele pequenininho, a vontade que dava era só de segurar, de apertar, de ficar ali olhando aquele serzinho que tava dentro de você. E a sua cabeça fica, meu Deus, como é que ele tava aqui dentro? Enfim, levaram ele pro berçário, meu esposo acompanhou ele e eu permaneci na sala de cirurgia pra fazer, né, a sutura de onde foi aberto e tal. E eu sinto que nesse momento o anestesista... Eu senti que nesse momento o anestesista, ele aumentou a dosagem da anestesia, porque é como se eu tivesse caído num sono profundo, mas assim, um sono curto, de uns 5, 10 minutos no máximo. E aí, de repente, eu tava meio sonhando assim e eu acordei. E quando eu acordei, eu já estava passando pela porta da sala de cirurgia, estava me empurrando na maca e eu olhei, tinha um homem de camisa listrada e eu, acho que com efeito da anestesia, eu não tava reconhecendo que era o meu pai. E aí ele foi chegando mais perto e mais perto, até que ele ficou bem frente a frente, assim, comigo. E aí ele me abraçou, perguntou como eu tava, eu agradeci por ele ter ido e nós subimos. No momento que eu subi pro quarto, estavam todos os familiares lá me aguardando. Quando eu subi, começou a me dar uma tremedeira muito forte, um frio que você poderia colocar todos os cobertores do mundo em cima de mim, que esse frio não passava. E aí eu comecei a sentir muita dor no meu corte. E nessa maternidade, que é de nome aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei até pasma pelo que aconteceu, porque, né, enfim, é uma maternidade bem reconhecida. E quando eu subi, eles não tinham o medicamento que eu precisava tomar para poder passar a dor. E aí, o que aconteceu? Eu tive que aguardar o medicamento chegar na maternidade. Daí, mesmo com dor e tal, aquele tremor, passou um tempinho, meu nenenzinho chegou no quarto.
Aí foi aquela festa, aquele alvoroço, todo mundo, nenenzinho, nenenzinho pra lá, nenenzinho pra cá, e eu lá só admirando meu bebê. Não podia pegar, não podia fazer nada, só podia ficar olhando. Todo mundo pegando ele, eu louca de vontade de pegar. E aí nesse mesmo dia eu lembro que eu almocei, eu lanchei, e aí no mesmo dia me deram banho. Eu tive o meu bebezinho por volta das 8h20, 8h30, e quando foi 10 da noite, a enfermeira chegou lá no meu quarto pra me dar banho. E, gente, quando você levanta, porque assim, imagina, sua barriga tava enorme, de repente a barriga some, murcha, e eu desinchei muito mesmo, muito, muito, no mesmo dia. E aí o que aconteceu? Na hora de levantar, eu senti uma pressão na minha barriga, como se alguma coisa estivesse arriando, sabe? Não era uma dor, era uma pressão. E aí eu fiquei meio com medo, e a enfermeira, não, pode ficar tranquila que isso é normal, vem andando devagarzinho que eu vou te ajudar. E ela foi me ajudando, e eu não tava conseguindo me esticar ainda direito, porque tava doendo ainda a região do corte. E aí começou a me dar queda de pressão, porque eu sou um pouco fresca, eu confesso. Eu fiquei me imaginando cortada e tudo mais, e eu comecei a ficar nervosa. Dica, gente, não fiquem nervosas, tentem se manter o mais tranquila possível, porque atrapalha. E aí eu fiquei meio zonza, assim, com sensação de desmaio, perdi a cor. E ela me colocou um pouco sentada no banheiro, eu fiquei sentada um pouquinho. E aí eu fui me recompondo até que ela me deu o banho. E, gente, depois que você toma banho, você se sente tão renovada, que parece que você tá novinha em folha. Como se você não tivesse tido filho. E aí, enfim, ela me enfaixou, mas me enfaixou de um jeito que, assim, melhor do que cinta é o modo que eles enfaixam a gente, com uma atadura, que você fica bem presinha, eu fiquei bem ereta, sabe? E aí eu consegui começar a andar mais retinha, me esticar, porque o modo como eles enfaixam deixa a gente bem estruturada. E aí isso foi no primeiro dia. No segundo dia eu acordei bem tranquila. Aí recebi visita e tudo mais, almocei de novo, tem assim a rotina de alimentação, horário de remédio lá, tudo funcionou muito bem, tudo bem rapidinho. E aí quando foi no segundo dia à noite, a minha doutora chegou lá pra me avaliar, né, pra ver como eu tava, ver o bebê. E aí eu tava só dando um iniciozinho de uma dor de cabeça bem fraquinha, bem no início, eu falei, me queixei só disso, só tava com isso. Fiquei até tranquila, eu falei, poxa, até agora não tive nenhuma reação da anestesia, graças a Deus, não tive coceira, não tive nada. Gases, não tive nada disso. Falei, opa, show de bola, não tive reação. E a anestesia que eu tomei foi a RAC. Aí quando foi no dia da alta, ela liberou a alta pra gente no dia anterior, aí no dia seguinte eu poderia sair por volta das 11 e pouquinho da manhã. Gente, eu acordei no dia seguinte da alta com uma dor de cabeça, aquela dor que tava fraquinha na noite anterior, aumentou numa proporção que eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia abrir os meus olhos, porque a dor era muito forte, eu nunca senti nada parecido na minha vida, eu nunca passei tão mal na minha vida. Era uma dor absurda, absurda mesmo. Eu tive que sair da maternidade de cadeira de rodas, porque eu não tinha condições de andar de tanta dor. E ainda assim eu fui liberada desse jeito, porque segundo a médica e o anestesista, essa era uma reação que eu estava tendo da anestesia. Essa reação se chama cefaleia pós-RAC. É uma dor causada pela desidratação da medula, ou seja, você pode tomar todos os remédios do mundo para dor de cabeça que ela não passa. Ela dura em média de 1 semana, 10 dias contados. E o único procedimento que você tem que fazer para tentar amenizar é ficar deitada na posição retinha mesmo, cabeça, tudo retinho. E beber muita água mesmo, por conta da desidratação. E infelizmente, né, não tinha como fazer nada, eu tinha que ficar com ela até o dia dela passar.
E aí, chegando em casa, eu tive que amamentar. Aí você imagina, você sem dormir, sem se alimentar direito, porque você segue uma dieta, sentindo muita dor por conta da reação da anestesia, e aí os seus mamilos começam a se abrir, fazer feridas, de sangrar, sair pus, e ainda assim você ter que amamentar o seu filho naquele estado. E a dor era tão grande na amamentação, tão grande, que eu segurava na mão do meu esposo o mais forte que eu conseguia. Às vezes a dor era tão forte que eu chegava a gritar. Gente, a amamentação, tem pessoas que conseguem levar numa boa, não tem tanta queixa. Mas assim, na maioria dos casos a amamentação é bem difícil inicialmente. Nas 2 às 3 primeiras semanas é complicado, é doloroso. Até o nenenzinho acertar a pega certinho e tudo mais, o seu peito já ficar mais acostumado com aquela sucção quase que a todo momento. Dói bastante. Não vou ficar aqui florindo, fazendo um conto de fada sobre maternidade, porque apesar da maternidade ser linda, ter o seu ponto, né, ternura, emoção e tudo mais, também tem os seus pontos sofridos, principalmente para a mãe. Sua rotina muda, seu sono quase não existe, porque você quase não dorme, é de 3 em 3 horas que você tem que amamentar o seu bebezinho, independente de ser madrugada ou não, independente dele acordar ou não, você tem que amamentar. E a bebezinho sofre de cólica, porque apesar da dieta que eu fiz, meu bebezinho teve bastante cólica, ele sentia dor. E depois também eu fui descobrir que o meu bebezinho estava passando fome, porque existe aquela história de que, não existe essa história de baixa produção de leite, de que você tá em um leite fraco. Gente, existe. Existe, por mais que especialistas falem que não existe, quem passa, quem vive a experiência sabe como que é. Existe. Porque além do meu seio não ter desenvolvido absolutamente nada durante a gestação, eu ainda falava isso com a minha mãe, quando começou a sair alguma coisinha do meu peito, saiu um sorinho. E aí, depois foi ficando meio amarelo e tal, até que ficou um branco, mas um branco bem ralinho. E aí eu botava meu bebezinho, eu via que ele ficava assim um tempão mamando, e eu via que tinha mães que amamentavam um bebê super rápido, e o bebê ficava super satisfeito, dormia e tal. E o meu bebezinho não, ele ficava mamando, 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 e sentia fome, chorava de fome ainda. E quanto mais eu botava no meu peito pra ele mamar, mais ele mamava, mais ele mamava, mais ele mamava. Mas assim, e não saía do meu peito, não desgrudava do meu peito. Ele dormia, acordava, dormia, acordava. E uma vez eu fiquei com ele de 2 da tarde até as 10 da noite. Ele mamando, e ele ainda saiu do meu peito com fome, chorando. Aí eu comecei a ficar nessa coisa, meu Deus, será que eu tô tendo leite? Será que tá sendo suficiente o que tá saindo pra ele? Porque a gente não tem essa noção. E eu peguei a bombinha e comecei a sugar o leite. Eu fiquei uma hora, marquei, sugando o meu seio pra tirar 30 ml. Dali, gente, instinto de mãe não falha, pensem. Instinto de mãe, gente. Se estiverem passando algum sufoco, alguma coisa, se concentra e vai no seu instinto, porque funciona. E aí eu comecei a notar que meu filho não estava sendo alimentado. Eu não estava tendo leite suficiente para saciar a fome que ele estava sentindo. E aí eu conversei com o pediatra e tudo mais, já tinha me orientado a entrar com complemento. Eu entrei com complemento. Troquei a mamadeira, porque a mamadeira faz diferença. Eu coloquei uma mamadeira para ele anticólica e dali o meu filho melhorou. Ele melhorou absurdamente. Cólicas, essas coisas tudo pararam. O complemento saciou a fome dele. Aí ele começou a se adaptar, a rotina começou a ficar um pouco mais tranquila. Ou seja, eu estava passando um sufoco, porque eu estava acreditando nessa história de que não existe leite fraco, de que não existe baixa produção de leite e tudo mais. Até que com um mês e meio, o meu leite desapareceu totalmente. Ele desapareceu, simplesmente sumiu. Eu não tinha mais leite.
Pra vocês verem como isso é verdade e acontece. Até por conta também da rotina, que é muito estressante inicialmente, é muito estressante. É cansativo demais. Enfim, e isso tudo ajuda, né? Porque o estresse causa o secamento do leite. E aí meu leite sumiu. E aí meu filho ficou só no complemento, só no leite que é em fórmula, né? Beleza. E aí, com o tempo, eu fui passando a conhecer quando ele tava chorando de dor, quando tava chorando de fome. E aí tudo foi se ajustando, a rotina foi melhorando. Assim, eu digo que com uns 3 meses passa, assim, muda bastante. A partir dos 3 meses as coisas começam a melhorar de fato. Mas até os 3 meses é um pouco difícil. Um pouco não, bem difícil. Então, assim, eu tô sendo bem realista. Quem quer ter filho e tudo mais, é bom assistir bastante vídeo sobre relato de parto, maternidade. E, assim, tenta assistir vídeos que sejam realistas. Porque, assim, tem muitas pessoas que gostam muito de florir a maternidade como se fosse o momento mais sublime na vida de uma mulher. E, assim, em aspectos, realmente é um momento sublime, mas em outros aspectos é um momento um pouco, assim, bem exaustivo. Então, tem que estar bem preparada emocionalmente, fisicamente, tudo mais, para ter um bebê. Não é nada fácil, tá? Não é só ir lá fazer nenenzinho, ai que lindo, não é isso. E então foi isso. E aí a minha opção foi o parto cesárea. E outra coisa, vamos parar de ficar julgando quem escolhe fazer uma cesárea ou quem escolhe um parto normal, porque, gente, cada um tem o seu direito de escolha, cada um conhece o seu corpo, seus limites, cada um sabe o que vai ser melhor pra si. Se o médico autorizou, teve uma orientação e tudo mais, cabe à pessoa que está vivendo esse momento decidir, tá? É a mãe, tanto quem teve de parto cesárea, como quem teve de parto normal. As duas geraram um filho, as duas vivenciaram uma gestação. Uma teve um momento difícil na hora de ter, a outra teve um momento difícil no pós-parto. Então, assim, não tem esse negócio de que, porque é mãe quem tem parto normal, porque... Enfim, é muito mimimi. A internet tá muito mimizenta, não sei o que tá acontecendo. A gente tem que respeitar. Ainda que não concordemos, nós temos que respeitar a escolha de cada um, pois todos nós temos direito à escolha. Ainda que você não concorde, o seu único dever é respeitar e ponto, tá? E pra quem vai ser mamãe, gente, mamães, futuras mamães, confiem no seu instinto materno. Muitas das vezes foi realmente o instinto que me ajudou a solucionar as minhas questões de dúvidas sobre o que estava acontecendo com o meu bebê. Então, assim, confia no instinto materno, porque ele não falha. Ele não falha. A mamãe conhece quando o seu filho não tá bem, quando ele tá precisando de alguma coisa, a mãe sente. Então, confiem no seu instinto materno, deem tempo ao tempo, aguardem que toda essa tempestade de início ela vai acalmar, tá? Então, esse foi o meu vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Depois vocês pesquisem no Google sobre cefaleia pós-RAC pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu não vou ficar aqui explicando detalhe por detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E aí vai ficar difícil de subir, vai demorar muito pra subir o vídeo, porque minha internet também não tá das melhores. Então eu resumi aqui o máximo que eu pude sobre o meu dia do parto, pra vocês terem uma noção de realmente como é, tá bom?